Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 19. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 17 a 20. Versículo 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos. Assim, judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também, muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, o queimaram diante de todos. Calculando os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo do livro de Atos, capítulo 19. Esse é um capítulo bem extenso e a gente vai fragmentando ele por poucos versículos para ficar mais fácil o entendimento, para que a gente possa extrair todas as informações das mensagens que estão na palavra de Deus. Aqui nós vamos iniciar no versículo 17, que diz o seguinte: chegou este fato. Qual fato que está se referindo aqui? Está lá em Atos 19, versículo 16, o último versículo do estudo anterior. Se vocês quiserem relembrar o estudo todo, ele também está no feed aqui do canal. Mas diz o seguinte: e o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Ou seja, só para a gente relembrar, os 7 filhos do sumo sacerdote Seva, que estavam expulsando ou tentando expulsar o demônio de uma pessoa, acabaram sendo surpreendidos pelo demônio e foram agredidos e saíram fugidos de lá. Então chegou este fato ao conhecimento de todos. Era um ato que aconteceu publicamente, a notícia se espalhou. Assim, judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio o temor. Observem, meus irmãos, aqui, que tanto os judeus quanto os gregos ficaram com medo do que o demônio fez para aqueles 7 homens, filhos do sumo sacerdote. Não, meus irmãos, o temor a que se refere aqui é o temor a Deus. Mas por que temor a Deus? Nós vamos continuar no estudo e vocês vão entender. O que significa temor a Deus? Quando a gente fala assim, você é temente a Deus, você precisa temer a Deus, as pessoas pensam, mas se Deus, Ele é o meu porto seguro, Deus é amor, Deus é justiça, por que eu tenho que ter medo? Temor significa um profundo respeito, admiração, reverência e submissão a Ele, a Deus, e não apenas medo de punição. Então, o conceito de temor não é como no dicionário da língua portuguesa da atualidade. Não é simplesmente ter medo, é um significado mais amplo. Continuando, então, veio temor sobre todos eles, aqueles que estavam em Éfeso, gregos e judeus. E observem, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Estão vendo por que eles tiveram medo? O que causou o temor? Foi a ação do demônio sobre aqueles homens que estavam tentando retirá-lo, expeli-lo, enfim. Mas o temor veio porque eles reconheceram o poder do nome de Jesus Cristo. Vamos continuar aqui. Até a referência do nome de Jesus Cristo e por que causou temor a eles, também está no estudo anterior, em Atos 19, versículo 15.
onde o próprio demônio reconheceu o nome e o poder de Jesus. No versículo 18, continuando aqui esse estudo, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Eu gosto sempre de evidenciar, meus irmãos, quando aparece muitos, todos. Por quê? Porque isso significa que o que estava acontecendo ali era abrangente. Não era uma ou outra pessoa, nesse caso, tá? Eram muitas pessoas, eram todos que estavam se convertendo. Quando fala que eles vinham confessando e denunciando suas próprias obras. Aqui o autor, no caso Lucas, ele está se referindo a quais obras? Vamos fazer a referência ao livro de Gálatas, capítulo 5, dos versículos 19 a 21, que diz o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são. Aqui ele cita uma série de obras: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Nós fizemos um estudo já sobre o livro de Gálatas, capítulo 5. Se vocês tiverem intenção, tiverem interesse de relembrar ou de saber o que significa cada uma dessas obras que foram citadas aqui, nós temos o estudo também no feed. É só você procurar lá Gálatas 5. Continuando. Mas por que os que creram confessaram publicamente as suas obras? Que aqui está dizendo, né, que eles confessaram, os que creram confessaram as suas obras publicamente. Por quê? Isso, meus irmãos, é o que chamamos de arrependimento e conversão. Agora uma outra questão, para que a gente vá refletindo e conseguindo amarrar a mensagem que está nas entrelinhas, para que tenha um entendimento completo da palavra. É possível arrependimento sem conversão? Ou conversão sem arrependimento? Tanto arrependimento como conversão são termos muito comuns usados em pregações religiosas, no nosso cotidiano, em vários contextos. Mas vamos aqui ver o significado, a definição bíblica para eles, para que a gente tenha entendimento e que a gente possa responder essa pergunta que eu acabei de fazer. Primeiro, arrependimento. Arrependimento, meus irmãos, é uma mudança de coração e mente, que envolve reconhecer o pecado. É o reconhecimento do pecado, sentir tristeza por ele e decidir abandoná-lo, voltando-se para Deus, para obter o perdão e viver de acordo com a sua vontade. Então, arrependimento, mudança, reconhecer o pecado, se voltar para Deus para obter o perdão. Já o remorso, que é muito... as pessoas falam, eu me arrependi, mas na verdade, às vezes, eles estão sentindo remorso e não arrependimento. Vejam a diferença da definição. Remorso é a tristeza ou pesar por um erro cometido, muitas vezes motivada pela vergonha de ser descoberto ou pelas consequências de uma ação, mas sem mudança real de mente ou vida. E a conversão? A conversão significa uma mudança radical de direção na vida, afastando-se do pecado e voltando-se para Deus.
através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Então, observem, aqui em conversão também está escrito mudança de vida, afastando-se do pecado, voltando-se para Deus através do arrependimento. Então, arrependimento e conversão estão intimamente ligadas. Muitas vezes confundimos arrependimento com remorso. Respondendo àquela pergunta, não existe arrependimento sem conversão. E não existe conversão sem arrependimento. No versículo 19, também muitos dos que haviam praticado artes mágicas. Quando eu estava lendo as obras da carne aqui, eu fiz questão de evidenciar feitiçarias, ou seja, artes mágicas. Reunindo os seus livros, então muitos que haviam praticado a feitiçaria, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Mais uma vez eu estou evidenciando também muitos e todos. Era toda uma comunidade. Eram todos que estavam ali que conseguiram enxergar a grandiosidade do nome de Jesus Cristo e creram nele. Calculados os seus preços daqueles livros de feitiçaria, achou-se que montavam a 50.000 denários. O valor em si, meus irmãos, para mim é irrelevante. O que importa é a atitude. Mas vamos considerar que naquela época a dificuldade de você obter esses livros, porque não tínhamos meio de produção em massa, era tudo manual, feito de uma maneira muito rudimentar. Então acreditamos que esses livros tinham um valor muito elevado e a dificuldade de consegui-los era muito grande. Eu trouxe aqui apenas a título de curiosidade para nós entendermos a grandiosidade e por que isso está escrito na Bíblia. Um denário equivalia ao salário diário de um trabalhador comum daquela época. É o que nós chamamos hoje de uma diária. Se trouxermos aos dias atuais e considerarmos uma diária média de R$100, estamos falando de 5 milhões de reais. Então é um valor considerável. Para concluirmos esse trecho de estudo, no versículo 20, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Meus irmãos, para concluir esse estudo, mais uma vez eu reforço a importância do conhecimento, do entendimento da palavra de Deus. Leia a Bíblia, busque o verdadeiro conhecimento, como diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.